não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Porque os teóricos pós-modernos negam a existência da verdade, mas nenhum tem coragem de dizer que a mentira não existe. Por que ninguém duvida da existência da mentira? Eu acho que vamos dizer que a verdade se opõe a três coisas. Se opõe, em primeiro lugar, vamos dizer, ao erro. Quer dizer, o erro seria uma descrição inapropriada dos fatos. Em segundo lugar, se opõe à mentira. Quer dizer, o engano proposital. Em terceiro lugar, se opõe à falsa promessa. Quer dizer, a falsa promessa, vamos dizer, ela não é uma mentira na hora em que ela é formulada. Ela é uma mentira futura, por assim dizer. Né? Então, eu tenho a impressão que a partir dos pressupostos deles, você não tem como estudar isso aqui. Se não existe, seria definir a mentira apenas, vamos dizer, como a falha dentro de um determinado jogo de linguagem. Você começou usando um jogo de linguagem, depois passou para outro, mas começou usando uma regra, depois passou para outra inadvertidamente, ou propositadamente, ou de sacanagem mesmo. Mas aí continua a minha pergunta: como eu posso distinguir entre um jogo de linguagem e outro jogo de linguagem, se a distinção entre eles é somente mais um jogo de linguagem? Quer dizer, eles não podem fazer um estudo sobre a mentira porque eles estão baseados nela. Isso tudo é mentira. Isso tudo é uma falsificação monstruosa, baseado, primeiro, na convicção absolutamente despropositada de que o mundo do diálogo filosófico-acadêmico é o mundo real. Quer dizer, eles veem o que uns deles dizem para os outros e analisam tudo baseado nisso. Quer dizer, aí você não tem uma única referência à experiência real, sobretudo essas experiências de base que eu estou falando. Experiências que podem ser esquecidas numa etapa posterior, esquecidas ou banalizadas, mas que no momento em que você as viveu eram de uma importância extraordinária. Você veja, nessas horas que você tem de lembrar o conselho evangélico. Se não vos tornardes como os pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não é capaz de recuperar as experiências fundamentais que embasaram a sua imagem do mundo quando você era criança, você nunca vai entender coisíssima nenhuma. Quer dizer, isso é uma aplicação muito prática, e, por assim dizer, pedagógica do conselho evangélico. Agora, também é claro que não vale a pena, não será válido se você apenas recordar essa experiência, vamos dizer, para fins de estudo filosófico, e você não absorver a tremenda seriedade delas na vida real. Eu me lembro que Georges Bernanos, que é um grande escritor, quando perguntavam para ele, para quem você escrevia? Ele disse, eu escrevo para o menino que eu fui. Ou seja, este é o meu juiz. Se eu trair aquilo, então tudo que eu escrevi não vale nada. Por quê? Justamente a criança é a que tem essas experiências fundamentais. Agora, se você esqueceu tudo, então tudo que você está construindo é na base do esquecimento e da ignorância. O esquecimento é a ignorância.
Então, aqui o Beto Moraes pergunta: qual a relação entre essa abertura inicial para a vida, o conhecimento por presença e o elemento tácito a que se refere Michel Polanyi? E muito bem. Eu acho que a única diferença que há com relação ao elemento tácito do Michel Polanyi é que este elemento que eu estou falando não é tácito de maneira alguma. Tá certo? Ele não precisa ser tácito. Tácito é aquilo que é calado, que não é falado, que não entra no discurso. Está entrando no discurso agora mesmo, eu estou falando dele. E na medida que eu falo, vocês podem recuperar essas experiências. Mas elas não têm que ser tácitas, elas não são indizíveis. Tá certo? Elas podem permanecer tácitas dentro de um diálogo científico-filosófico, desde que este discurso admita a presença delas. Agora, quando se fala, vamos dizer, conhecimento por presença, eu digo, não, o conhecimento por presença está ainda mais abaixo disso. Quer dizer, estas experiências iniciais, elas são uma maneira de você entender que existe o conhecimento por presença. Mas elas ainda não são o conhecimento por presença. Né? Ao contrário, se eu estou falando que são experiências, né? Então, elas são coisas que se desenrolam no tempo e que subentendem uma presença. Elas podem te recordar esta presença, certo? Mas o conhecimento por presença ele pode ser restaurado quantas vezes você quiser. É só você se lembrar de tudo aquilo que você tem que saber o tempo todo para que você, neste momento em particular, saiba alguma coisa. Então, note bem, quando nós, em qualquer debate científico, filosófico da vida diária, nós estamos falando de algumas coisas em particular. Mas para que possamos falar dessas coisas em particular, precisamos saber de inumeráveis outras. E quando você vai puxando de dentro de si esse conhecimento que você sempre teve, você vai passar por uma camada, claro, de elementos culturais que foram adquiridos culturalmente. Mas chega uma hora em que você percebe que tem um algo mais, que a cultura não abrange, que não está, por assim dizer, dentro do mundo no sentido bíblico. O mundo, quando fala os três inimigos da alma, o mundo, o diabo, a carne, o mundo é o falatório, né? Então, é justamente o elemento cultural. Mas por baixo dele tem algo que o fundamenta e que o torna possível. Este algo que o fundamenta e o torna possível, ele contém muito mais coisas do que você pôde apreender até nas suas experiências primeiras, infantis. No entanto, mesmo estas experiências pressupunham já uma espécie de sentimento do maravilhoso, do imenso, né? Que não é uma coisa que é inventada por você, mas é efetivamente uma percepção. Né? Por exemplo, você perceber, vamos dizer, a simples imensidão de alguma coisa. Você pode estar colocado, por exemplo, diante de montanhas majestosas ou diante do oceano e não perceber nada. Né? Mas você vai dizer que na hora que você percebe aquilo é um sentimento que está apenas dentro de você, ou ao contrário, você abriu para alguma coisa que está lá e que não foi você que pôs. Vamos ver. André Ricardo Randazzo Gomes. Todos esses numerosos exemplos que o senhor dá de experiências diretas do mundo físico, essa estrutura do mundo físico, não são possibilitados por aquela esquecidíssima faculdade aristotélico-tomista da cogitativa, que é intermediária entre os sentidos e o intelecto? Sim, provavelmente sim, mas eu não estou aqui enfatizando a faculdade cognitiva que capta estes objetos, mas a presença dos próprios objetos. Não adiantaria você ter toda a cogitativa do mundo se o objeto está ausente.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.